Bom, o nosso tema de hoje, no Brasil vai ser só uma notinha final, porque, na verdade, o tema central da aula de hoje é a questão do progresso técnico, da evolução tecnológica. E eu vou ter como referência central as questões mais contemporâneas que se colocam hoje, tanto do ponto de vista que orientam a política americana, as transformações em curso e também a relação com a China. E aí, apenas para levantar, ou talvez por contraste, o grau de atraso que se encontra no nosso país, do ponto de vista não apenas da base material, mas do ponto de vista também das discussões e das questões programáticas centrais aqui, né? Então, como sempre, eu gosto de começar uma reflexão sobre isso, levantando certas questões da economia mundial. E depois a gente vai descer para certos elementos mais específicos. Então, eu diria... como é que eu mudo aqui? Eu levantaria o seguinte: tem diversos movimentos na economia mundial que eu chamaria a atenção. De um lado, o que a gente poderia dizer é o prosseguimento ou ampliação da revolução tecnológica da microeletrônica, em que, sem dúvida, eu acho que é possível se considerar, hoje, eu acho que os especialistas concordariam nisso, quer dizer, os semicondutores como uma tecnologia de uso geral, tal como foi a eletricidade. Isto, para muitos, estaria caracterizando aqui uma quarta revolução tecnológica. Depois eu vou entrar um pouco em alguns conceitos sobre isso. Outros se referem a isso, uma segunda idade da máquina, são máquinas inteligentes, quer dizer, uma nova era, uma era digital, mas que essas transformações, quer dizer, elas estariam com repercussões não apenas, digamos, nos equipamentos, na chamada tecnologia de informação e comunicação, mas nas demais atividades em geral, alargando a sua influência e alterando as estruturas, tanto da produção industrial, quanto da distribuição, mercado, estilos de vida, organização social, armas e concepção de guerra. Estas transformações, portanto, elas têm como elementos estruturantes aqui, quer dizer, o que a gente poderia dizer de uma automação com digitalização, em que estas, digamos, alterações começaram a revolucionar as etapas de projeto e execução em todas as atividades do processo produtivo. Essa revolução tem sido liderada pelos Estados Unidos e, evidentemente, países como a Alemanha, com a chamada indústria 4.0, etc., procuram seguir nessa direção, mas... ainda estamos aqui. Mas, de certa maneira, o ponto fundamental é que, esse seria o segundo fato estilizado, é que os países estão absorvendo, num nível muito desigual e muito assimétrico, essas transformações. E, de certa maneira, talvez seja possível dizer que apenas a China, pela velocidade de absorção das novas tecnologias, pelo tamanho do seu mercado interno e por razões geopolíticas, ela se afirma aí como uma contrapartida ou como um caso que desperta, a curto prazo, vem despertando uma preocupação estratégica americana, não apenas digamos, nas áreas econômicas imediatas e comerciais, como nós vamos levantar daqui a pouco, mas essencialmente na questão da corrida tecnológica.
O outro fato estilizado aqui é o baixo crescimento do PIB, do emprego, da massa salarial, e que isto decorre de políticas contracionistas, de reformas neoliberais. E isso se dá ao mesmo tempo e num contexto em que ocorre um deslocamento para a Ásia e, em particular, para a China, do emprego industrial rotineiro. Essa, inclusive, digamos, os dados mostram com bastante evidência que não há hoje na economia mundial uma redução global do emprego industrial. O que existe é uma redução do emprego industrial nas nações avançadas. O emprego industrial, em grande parte, se deslocou. Se deslocou como muitos gostariam que fosse para o Brasil, mas evidentemente não é. A conjugação dessas transformações, das transformações tecnológicas e do baixo crescimento do emprego e da concentração de renda, geram consequências ou levam a desdobramentos que a gente poderia apontar o seguinte: aprofundamento da desregulação do trabalho, queda da sindicalização, proletarização e precarização do trabalho, que muitos, inclusive, usam até essa expressão, que eu acho apropriada, de uma certa uberização das relações de trabalho. Com o progresso técnico deslocando o trabalho, tanto rotineiro quanto intelectual, tanto na manufatura quanto em serviços. Ao mesmo tempo que se dá, e é nesse contexto, que se amplificam os conflitos comerciais, em que os Estados Unidos, depois de liderarem um conjunto de iniciativas muito amplas nas organizações multilaterais, visando a liberalização do comércio, incluindo aí os direitos de propriedade intelectual, passa para uma forte ofensiva mercantilista contra a China, elevando tarifas sobre um volume extraordinariamente importante de exportações chinesas para a China, alguma coisa como 200 bilhões de dólares. E isso tendo em vista e fazendo um centro da sua ofensiva comercial contra a China, com o fato da China possuir um superávit comercial com os Estados Unidos, que hoje está em torno de uns 375 bilhões de dólares. Depois também eu vou comentar um pouco sobre essas transformações, porque esse superávit que a China tem com os Estados Unidos, em boa parte, é um superávit que inclui empresas americanas na China que exportam para os Estados Unidos. Mas o meu ponto aqui é que, apesar dessa retórica mercantilista tradicional, a ofensiva americana, essencialmente, isso ficou evidente numa decisão agora recente de levar um embargo de produtores americanos de semicondutores a vender esses semicondutores para uma grande produtora chinesa, a ZTE, estatal, e a quarta produtora de equipamentos eletrônicos a nível mundial. Os Estados Unidos alegaram que a ZTE vendia para os países como o Irã, etc., e usaram isso como uma forma de embargar a provisão de semicondutores para a China. Essa ação, digamos, revela, no meu modo de ver, digamos, que a estratégia tecnológica chinesa de inovação endógena, que daqui a pouquinho a gente vai comentar,
e que se assumiu uma grande importância com um documento bastante recente da China, como o China Manufacturing 2025, onde ali está claramente, digamos, se define como objetivo central a busca de uma tecnologia doméstica e autônoma, incluindo na área de semicondutores. Essa questão se coloca, digamos, eu acho, é o centro, digamos, que está por detrás do conflito essencial, comercial dos Estados Unidos com a China. Então, esse é um pouco um dos elementos que eu quero chamar a atenção aqui nessa aula de hoje. Essa forma, né, de colocar a questão, ela me leva naturalmente a fazer com vocês, então, a seguinte pergunta. Afinal de contas, qual o elemento essencial que tanto a literatura especializada quanto as experiências nacionais vão destacar para a questão da persistência de uma trajetória tecnológica sustentada e o processo do catch-up? Afinal de contas, qual é o elemento decisivo e essencial que se poderia dizer como o magneto do progresso técnico e da inovação? Diria, será que muitos vão, historicamente, atribuir a importância da tarifa? Outros, sobretudo aqui, os novos desenvolvimentistas, sempre falam sobre a taxa de câmbio como um elemento decisivo. Mas serão essas questões centrais? Eu formularia desse modo. Ou serão esses elementos indutores que mudam preços e incentivos, os vetores, os motores do progresso técnico? Ou terá sido uma estratégia tecnológica induzida pelo Estado através de um conjunto amplo de vetores, de instrumentos, de políticas e com processos, digamos, não apenas econômicos, mas políticos de lato sensu? Quais são os principais vetores dessa história? Esse seria, digamos, o ponto, digamos, mais, digamos, acadêmico que eu gostaria ou mais analítico que eu gostaria de trazer aqui com vocês, que é a tentativa de repensar aí a dinâmica da evolução do movimento do progresso técnico no longo prazo. Essa questão aqui, que a gente poderia levantar o seguinte, né? A visão, se a gente poderia levantar um ponto que me parece extremamente relevante, é o seguinte, é que depois de um longo período em que perspectivas mais tradicionais predominaram, hoje está havendo, aqui e ali, se percebe uma retomada sistemática da discussão de política industrial. Mas essa retomada, digamos, da perspectiva de política industrial, em boa parte, ela é mais, digamos, pragmática e intuitiva e como resposta às questões fundamentais do que propriamente elementos de convicção profundo ou de longo prazo sobre como é que se muda o processo, digamos, evolutivo e como é que as trajetórias tecnológicas se colocam no longo prazo. Chamaria atenção aqui primeiro, digamos, uma visão que seria uma visão típica da OCDE,
mas que ela é muito apoiada no mainstream neoclássico, mas também em algumas formulações schumpeterianas. Aqui nós veremos que tanto formulações schumpeterianas podem se aproximar mais numa perspectiva keynesiana, mas também pode se aproximar mais numa perspectiva neoclássica. Nessa visão, quer dizer, a inovação é essencialmente o resultado da concorrência e que, portanto, quanto mais exposto ao processo de concorrência e ao mercado, às inovações, a eficiência ocorre, etc., etc. E que, portanto, aqui, algum grau de atuação do Estado poderia ser justificado apenas nas áreas em que existem falhas de mercado, existem falhas de coordenação, como se admite, em geral, existir nos investimentos em inovação devido às externalidades que não são propriamente apropriadas pelo setor privado. Essa ideia, digamos, ela é genérica, que decorre dos movimentos e das interpretações típicas do pensamento neoclássico, mas ela encontra, de algum grau e alguma, digamos, ressonância também em outras áreas de pensamento, ela ganhou uma forte preponderância aí nos anos 90. Então, nesse sentido, a mensagem principal que advém dessa perspectiva é, de certa maneira, no caso dos países periféricos, é um entendimento do baixo grau de modernização tecnológica e difusão das novas tecnologias em função de uma deficiência do próprio processo da competição. É uma competição insuficiente, seja pela proteção, seja pela visão, digamos, do setor político em geral, criando obstáculos para que os mecanismos de mercado possam efetivamente ocorrer. Então, nessa perspectiva, a ideia de que o máximo que se poderia imaginar era que a concorrência fosse regulada. Na verdade, não se tem, nessa perspectiva, nenhuma noção de estratégias. Não é? A ideia de que, em geral, o problema do subdesenvolvimento, da baixa difusão das novas tecnologias, tem a ver com mecanismos de más políticas econômicas, em particular o protecionismo. Então, nesse sentido, a ideia, digamos, de uma política pró-modernização tecnológica passa pela abertura, passa pela integração, passa pelas reformas neoliberais, etc., etc., etc. Essa é a visão absolutamente predominante, mas e ela, de alguma maneira, se vocês olharem os documentos dos organismos multilaterais, aqui e ali e tal, ela ainda é uma visão predominante, etc., etc. O problema com essa perspectiva, que eu vou já chamar aqui a atenção, é que ela se torna cada vez mais problemática em si, e ela é extraordinariamente falha, já vou apontar aqui, mas, digamos, eu quero qualificar um pouco a questão da mudança do timing, né? Quer dizer, nos anos 2000, e particularmente hoje, ela se torna cada vez menos aceitável, assim, da forma como está, tendo em vista a perspectiva que hoje nós vivenciamos, que é essa simultânea articulação dos dois fatos, o baixo crescimento de um lado e, de outro, a profusão de inovações e inovações radicais, de inovações que mudam trajetórias tecnológicas. Então, digamos, são questões que tornam essa proposição, ou a crença de que os mecanismos normais de mercado são suficientemente fortes para induzir a modernização, se tornam extremamente frágeis. Mas eu diria que, mesmo assim, o ponto, mesmo se a gente desconsiderar o momento atual que estamos vivendo, se poderia observar o seguinte, e isso foi exatamente as lições centrais. Mesmo numa dada trajetória tecnológica, em que o processo de modernização se dá pelo uso sistemático de inovações incrementais,
mesmo nestas trajetórias tecnológicas que seriam mais simples, a evolução tecnológica e o progresso tecnológico, ele não é independente do nível de atividade. E não é independente do nível de atividade porque os vetores principais da modernização tecnológica dentro de uma dada trajetória tecnológica são os investimentos em máquinas e equipamentos e o processo de aprendizagem. Tanto o processo de aprendizagem quanto investimentos em máquinas e equipamentos são fortemente dependentes do nível de atividade e, consequentemente, são fortemente dependentes do nível da atividade macroeconômica ou dos mecanismos indutores da política macroeconômica que induzem esta persistente troca de máquinas, umas mais produtivas, substituindo por gerações as máquinas sucessivamente. De maneira que, mesmo numa dada trajetória tecnológica, mesmo quando não se trata de um processo de mudança de trajetórias, é fundamental aí, e isto sempre foi o ponto que todos os estruturalistas, todos os schumpeterianos, todos os institucionalistas, keynesianos, etc., levantaram sobre a questão clássica do processo de industrialização, a questão da necessidade de coordenação dos estados desenvolvimentistas, etc. Portanto, essa a questão se coloca... Deixa eu ver aqui. Tanto numa visão de que nós estamos numa trajetória conhecida de tecnologia, ainda assim é necessário um conjunto de ações que induzam uma taxa de crescimento mais elevada, de tal maneira que permita a introdução através das novas máquinas e os processos de aprendizagem, um processo de produção dinâmico, etc. Porém, essa passagem também requer, mesmo nessas atividades que ainda a tecnologia não é um grande problema em si, ainda assim, e isso é grande parte da discussão aí dos especialistas, evolucionistas, etc., a montagem de laboratórios que são razoavelmente autônomos ou independentes e que não se criam necessariamente ou automaticamente pelo processo de produção. Portanto, aí a montagem destas transformações, digamos, com essas, incluindo a ideia de que você requer uma demanda global para a expansão econômica e, ao mesmo tempo, você requer um conjunto de atividades do lado da oferta que criem inovações ou que criem mecanismos levando a processo de aprendizagem, isso aí se torna absolutamente decisivo. Mas, o que ocorre quando o elemento central, digamos, ou quando o processo que estamos descrevendo não é simplesmente o de percorrer numa dada trajetória, mas quando o processo que estamos aqui presenciando é exatamente o de mudar as trajetórias tecnológicas. Nesse caso, então, aí, sem dúvida nenhuma, que as inovações, que a gente poderia dizer são inovações radicais, que nós estamos descrevendo há pouco, inovações que, digamos, numa matriz de insumo-produto, que o Fábio Freitas gosta tanto, mas numa matriz de insumo-produto, elas criam novas linhas, elas criam novas colunas. Nessas circunstâncias, o processo de mudança estrutural, um processo de mudança tecnológica, ele requer inovações de outro tipo. Sem dúvida nenhuma, e eu sou bastante... digamos, reconheço bastante as realizações da chamada abordagem do Sistema Nacional de Inovação e na defesa, a análise sistemática da importância dos sistemas nacionais de inovação,
Porém, o que me chama a atenção é que, na própria literatura sobre o Sistema Nacional de Inovação, quer dizer, é uma literatura que está muito centrado, efetivamente, no lado da oferta. Está centrado efetivamente do lado de um conjunto das instituições geradoras de conhecimento que permitam, em algum momento, levar a um processo de transformação tecnológica. Mas a pergunta é, de onde vem a demanda por inovações? Como que se articula, digamos, o lado do processo de indução que advém pelo lado da demanda e, ao mesmo tempo, o lado da construção das respostas tecnológicas para essa nova demanda? Essa questão, aqui e ali, acaba sendo tangenciada, mesmo em abordagens que estão mais próximas dos problemas tecnológicos hoje, mas que se colocam ainda do ponto de vista neoclássico. Por exemplo, tem um último artigo do Stiglitz, que sempre segue do ponto de vista neoclássico, e que ele levanta que o problema da inovação nos países periféricos estaria do lado da demanda, né? Porque não há uma demanda por inovações. Mas que ele resolve essa questão dizendo que é um problema de instituições, que os mercados falham, etc., etc. Mas precisaria resolver pelo lado institucional para que houvesse aí, então, demanda por inovações. Eu sei aqui, o Luizinho aqui da FINEP deve estar acostumado sempre a participar de seminários em que se pergunta por que se inova tão pouco no Brasil, etc., etc., etc. E aí uns acham que o problema é do pacote, é do financiamento, é do subsídio, etc., etc., etc. Porém, a pergunta central é onde existe essa demanda por inovações? Quer dizer, quem exerce essa demanda por inovações? Então, por exemplo, há trabalhos, sem dúvida nenhuma, seminais do Chris Freeman, por exemplo, no Sistema Nacional de Inovação, que sublinha aspectos extraordinariamente importantes desse processo. Mas eu diria aqui o seguinte, como diversos analistas hoje vão reconhecer, quer dizer, toda a literatura do Sistema Nacional de Inovação, ainda que tenha enfatizado o papel decisivo dos investimentos em infraestrutura, em alguns casos, e alguns outros vão tentar incorporar aqui algumas medidas que, digamos, que o crescimento é importante, que sem um crescimento econômico as inovações não ocorrem, etc., etc., etc. Porém, essa incorporação entre a taxa de investimento, o crescimento econômico, o sistema de inovações, nunca aparece de uma maneira muito, digamos, as mediações entre elas não são exatamente muito óbvias, não são muito construídas. Ainda assim, eu percebo haver hoje na literatura, uma literatura corrente sobre o progresso técnico, algumas transformações e alguns aspectos importantes de que eu gostaria aqui de salientar, aqui alguns trabalhos que tentam fazer exatamente essa ponte aqui. Sem dúvida nenhuma, há um texto interessante da Mariana Mazzucato, que vocês devem ter conhecido aqui, porque ela esteve aqui no Brasil dando palestra no lançamento do seu livro sobre o Estado como, digamos, um Estado empreendedor, etc., etc. Em que, nesses últimos trabalhos, ela começa a incorporar, não é? Inclusive aqui, há uma contribuição em que um professor da casa, o professor Franklin Serrano, já em sua tese de doutorado, já vem salientando muito, quer dizer, um modelo de crescimento liderado pela demanda, através do supermultiplicador, etc. E tem um trabalho dele com outros economistas italianos que tentam vincular essa questão com o progresso técnico. Esse trabalho
trabalho e do trabalho da Mariana Mazzucato, ela, de alguma maneira, vai chamar a atenção para a importância de um gasto público específico voltado para inovações como um edutor central do crescimento econômico. E é esse ponto que eu gostaria de centrar nas minhas observações. Eu gostaria de sublinhar aqui, e vou tentar argumentar mais lá na frente por quê, sublinhar a importância central da procura pública por inovações como um núcleo básico da política industrial. Pode parecer essa questão trivial, mas ela não é, porque ela é um atalho que articula de uma maneira muito específica o processo de inovação. Trata-se aqui de uma encomenda pública de atividades que são geradoras de inovação. Portanto, isso não é o gasto público em geral. Isto não é a demanda em geral. É uma particular demanda, e não é privada. Trata-se de uma intervenção pública direta de demanda, e não é indireta, portanto, como, em geral, nos modelos que incorporam o Sistema Nacional de Inovação. E, nesse sentido, a gente poderia dizer que a política industrial genérica ela é uma versão genericamente mais branda da política centrada na procura pública por inovações. Ou seja, a questão é o reconhecimento de que essa política pública, ou essa procura pública, ela cria o mercado e financia o processo. Por isto, ela é poderosa como mecanismo indutor. Mas, como veremos daqui a pouco, a própria concepção da direção da trajetória tecnológica é também induzida. Eu quero formular aqui, então, uma proposição muito forte do progresso técnico liderado pela política pública. Em contraste com a ideia do progresso técnico gerado de forma descentralizada pela concorrência entre os capitais privados. Ao contrário de compras regulares em que os governos, ou seja, quero agora salientar um pouquinho que a procura pública por inovações não é apenas um subconjunto das compras governamentais. A ideia não é as encomendas genéricas de produtos, mas a aquisição de produtos que requerem desenvolvimento adicional, requer trabalho adicional, requer atividades inovadoras adicionais e, ao mesmo tempo, as especificações das políticas públicas são a definição ou a criação ou a formulação de desafios a que a sociedade, num determinado momento, tem que resolver, seja na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, na área do transporte, etc., etc., etc.
também não se limita à pesquisa básica, mas à pesquisa aplicada ao longo de toda a cadeia produtiva. E também, muito importante para nós na periferia, é que o próprio conceito de novo aí não é o novo no mundo, é novo no país. Portanto, as políticas induzidas pelas compras públicas que são portadoras de atividades, de externalidades consideradas positivas e importantes de serem construídas. Tendo as compras de governo como mercado e o financiamento público também como um elemento decisivo. Tá bem. Essa política, a meu modo de ver, ela esteve presente nas histórias de sucesso de industrialização. Ao longo da história. Mas, particularmente, e eu vou discutir com mais detalhes na aula aqui, ela constituiu essencialmente o que foi a política americana do pós-guerra e a política chinesa contemporânea. Ambas políticas centradas nesta alavanca. Esta alavanca. O ponto que me chama a atenção, que eu queria sublinhar, é que, da forma como eu estou aqui apresentando, quer dizer, ele não há uma diferença essencial entre um país que está empurrando a fronteira e um país que está seguindo. Nesse sentido, tanto para empurrar a fronteira do conhecimento e a introdução de um novo produto no mundo, quanto a de introdução de um novo produto no país, vão requerer instrumentos que nós estamos aqui chamando de procura pública por inovações. O que é interessante no que eu observei agora há pouco, de que houve uma tentativa de remontar ou de retomar no debate contemporâneo a importância da política industrial. Um dos elementos que, sem dúvida nenhuma, tem sido amplamente reconhecido pelos próprios economistas da OCDE é a importância estratégica das compras públicas como indutoras. Só que, claro, como não poderia deixar de ser, essas compras públicas por inovação, elas hoje constituem um objeto de regulação da Organização Mundial do Comércio. E, através da Organização Mundial do Comércio, os países que resolverem assinar este protocolo, existe um acordo geral de compras governamentais, os países que o assinarem, eles estarão claramente abrindo mão dos mecanismos que visam transformar essa alavanca numa alavanca para a acumulação de experiências tecnológicas domésticas.
Existem hoje diversos países, a maior parte dos países europeus assinaram um acordo da OMC sobre isso. E alguns países asiáticos, como a Coreia e Hong Kong, etc., assinaram, mas não a China, não outros países. A ideia de que o nivelamento do campo de jogo que está implícito na OMC na verdade, um obstáculo fundamental à própria expansão das compras governamentais como um elemento de afirmação tecnológica. Se nós considerássemos aqui agora, não é, a experiência americana, não é, a gente diria o seguinte: os Estados Unidos talvez seja o caso mais, sempre historicamente, a força do poder americano. Isso aí, a gente já escreveu tantos textos, aqui na casa mesmo já tem tantas reflexões sobre isso, desde os trabalhos seminais da Conceição Tavares e outros, etc., etc. Mas é impressionante como é que os Estados Unidos conseguem criar e gerar, quer dizer, seus mitos, não é? Um dos mitos fundamentais é de que o progresso técnico é um progresso técnico descentralizado, vai pela concorrência, vai pela força do dinamismo das instituições americanas, etc., etc. Mas eu diria que a experiência americana constitui, talvez, um modelo de política industrial induzido por políticas de compras governamentais mais exitoso que se conhece. Basicamente isto que aconteceu nos Estados Unidos. Você poderia dizer o seguinte: os Estados Unidos hoje, se existe alguma concorrência, é entre as agências governamentais americanas pelas políticas públicas. O Sistema Nacional de Inovação dos Estados Unidos é um complexo de agências federais, em que o DARPA, eu já tenho um trabalho já sobre isso, ou talvez vocês conheçam, mas esse projeto, essa agência de pesquisa voltada para a busca da arma tecnologicamente superior, historicamente, na competição com a União Soviética, etc. Mas o DARPA, a NASA, o Departamento de Energia, a CIA, a Fundação de Saúde Pública, o Sistema Nacional de Saúde, e agora foi criado esse Homeland Security. Essas agências são grandes fundos que não apenas colocam recursos, mas elas puxam o sistema de inovação. Elas puxam as inovações, elas definem as prioridades, as agendas, os produtos, que depois se difundem no sistema econômico, através da concorrência, da competição e da difusão. Mas uma competição estratégica, como veremos já aqui, com os semicondutores. Todas elas são aquilo que se poderia dizer, orientadas por missões. Missões que transcendem, e muito, simplesmente, o interesse pecuniário imediato da empresa que ali vai explorar. Ou seja, os economistas, através dos seus modelos de concorrência, têm muito pouco a explicar a dinâmica das inovações no capitalismo americano, que é o principal capitalismo, economia central. Tem uma autora, Linda Weiss, ela usa essa expressão que me parece interessante, quer dizer, de pensar o Estado americano como um Estado de segurança nacional. Estado de segurança nacional no sentido de que coloca sempre como sua questão estratégica a questão da segurança nacional, que tem diversos ângulos e diversos planos. E esses planos
são os planos que vão orientar, digamos, as linhas tecnológicas fundamentais. O que é interessante dessa observação é que, embora, e essencialmente, digamos, a liderança disso seja uma liderança dos militares, do Departamento de Defesa, na luta histórica, digamos, pela conquista das armas tecnologicamente mais sofisticadas, né? Mas o modelo do Departamento de Defesa, depois, ele, por emulação, ele é copiado em diversas outras áreas. Sempre é um padrão em que tem como núcleo essencial aquilo que nós estamos chamando da procura pública por inovações, orientada. Então, um exemplo aqui, até porque eu estava levantando no início dessa aula que toda revolução tecnológica ela requer um insumo básico. Um insumo básico que tenha, digamos, um horizonte tecnológico em expansão e preço declinante. Esse insumo básico, que tem essas características, são semicondutores hoje. A lei de Moore, que vai permitir a inteligência artificial de hoje, é o resultado, digamos, a computação, todas as transformações fundamentais estão associados a essa capacidade do aumento da produtividade de semicondutores. Portanto, poderia dizer o seguinte, quer dizer, que todos os equipamentos eletrônicos, incluindo as máquinas elétricas, etc., e toda a tecnologia de informação em geral, quer dizer, que são os impulsionadores da alta produção industrial, da tecnologia, dos ganhos de produtividade, etc., etc., etc. Eles dependem essencialmente dos semicondutores, esse insumo básico. E a produção desse insumo básico exige processos complexos, extraordinariamente complexos para a sua produção. Se a gente pudesse aqui fazer fluxos tecnológicos, eu teria esses semicondutores no meio desse fluxo tecnológico, as máquinas que produzem esses semicondutores, a jusante e a montante, eu teria os smartphones, os computadores, etc., etc., etc. Então, a alta tecnologia hoje é exatamente a capacidade de integrar esses três elementos centrais. Okay? Bom, essas interações, portanto, aí entre os fornecedores de equipamentos, fabricações, produtores e seus usuários, é que vão formar a base central para o processo de inovação e que, uma vez constituída, ela tem rendimentos crescentes, como todos nós sabemos, gerando externalidades, gerando novas inovações, novos produtos, etc., 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 etc. Muito bem. Como é que isto foi criado, digamos, inicialmente nos Estados Unidos? Ali a gente tem lá no 47, 58, etc. Tal. Mas, posteriormente, foi essencialmente uma construção em que os Estados Unidos, a partir do DARPA, aquela agência militar estatal, vai começar não só a fornecer os parâmetros, a criar os mecanismos de financiamento, desenhar os horizontes, e se montou essa, digamos, essa base essencial, né, que vai dar o primeiro grande movimento, e aí é que vai estar a origem central da revolução tecnológica baseada em semicondutores na microeletrônica. Isso aí nos anos 70. Okay. Posteriormente, o Japão
em parte, conseguiu e internalizou importantes segmentos disso e começou a produzir e vender semicondutores a preços mais baixos, etc., etc. Bom, face a este processo, o que faz os Estados Unidos? Os Estados Unidos, então, vão criar um fundo extraordinariamente dinâmico, não é? Chamado CMATEC, que é o Semiconductor Manufacturing Technology, que vai ser um consórcio do governo, e, ao mesmo tempo, que vão colocar recursos extraordinários e estabelecendo novas metas e novas trajetórias, os Estados Unidos também utilizarão a força disto, digamos, do seu poder para enquadrar o Japão, criando alguns mecanismos de embargo, protegendo o mercado, fechando, etc., até retomar novamente a liderança que conseguiu posteriormente na produção de semicondutores. Interessante. Com o fim da Guerra Fria, nos anos 90, houve uma contração inicial, hoje já revertida, mas uma contração nacional, uma contração inicial dos recursos públicos colocados, quer dizer, para o Departamento de Defesa. E, em função disso, começou a haver algumas mudanças nos instrumentos da política industrial e tecnológica americana, porém, sem alterar a questão-chave, que é a compra pública por inovações. Vai mudando, os nomes vão aparecendo e as iniciativas vão se alterando, não é? Então, por exemplo, que virou um programa considerado sempre de sucesso, quer dizer, que é a pesquisa e inovação em pequenas empresas, que boa parte dos países do mundo, a OCDE, querem copiar este modelo, mas, na verdade, é um modelo em que, tipicamente, de política de compra pública de inovação, extraordinariamente grande, e que, aos poucos, os mesmos atores são os principais beneficiários. Então, o principal beneficiário desse sistema de pequenas e médias empresas é a Marinha e as encomendas da Marinha, das suas novidades tecnológicas. As outras agências começam a criar os seus fundos também, e os seus fundos de investimento na aquisição de novas tecnologias. Então, por exemplo, a CIA criou uma venture capital, chamado INQTEL, que tem recursos extraordinários para as inovações que estão associadas às prioridades de segurança que a CIA considera. O Departamento de Defesa americano criou uma outra empresa, um outro fundo, né, com o objetivo de criar inovações na fronteira em tecnologias de duplo uso, tal como o DARPA fazia e continua fazendo. Muito bem. Na energia, também, o que houve foi uma tentativa de fazer na energia o mesmo sucesso que foi o DARPA. E foi criado esse ARPA-E, que é uma agência também que faz compra governamental, induzindo transformações em tecnologias alternativas. Financiando sempre a ponta da tecnologia. Como resultado dessas transformações, você poderia dizer que hoje, a despeito de toda a ideia de que os Estados Unidos estão em declínio econômico, tecnológico, etc., que
tem muito mais a ver com uma retórica para conseguir recursos, enfrentar argumentos e se posicionar em relação à briga interna do poder americano. Mas, só para você ter uma ideia, a procura pública nos Estados Unidos é hoje alguma coisa como 11%. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, o número que é compatível com os mesmos critérios dá 7%. Esse país que gasta muito, que é Estado, e tal, é 7%. A Suécia é 19%. A China é 13%. Nós somos 7%. Muito bem. Mas, em termos do valor absoluto, a procura pública por inovações nos Estados Unidos é 20 vezes maior do que a da União Europeia. É claro que uma parcela importante disso aí tem a ver com a questão das Forças Armadas. Mas, como as inovações ligadas às Forças Armadas são sempre geradoras de novas tecnologias e variantes, etc., etc., etc. Pois bem. E a China? Começo com uma frase do presidente Xi Jinping, que parece que está sintetizando bem as transformações contemporâneas hoje na China. Combinar o ajuste estrutural com um persistente crescimento da demanda doméstica, de forma a garantir a estabilidade macroeconômica e, ao mesmo tempo, a fortalecer a pesquisa e o desenvolvimento das tecnologias centrais. Isso é uma estratégia. Ninguém poderia dizer que é uma síntese bastante, digamos, clara do que é uma estratégia de desenvolvimento econômico. São as coisas aqui. Enfim, falar da China, para mim, usando o atraso tecnológico como uma escada para a modernização. A China aqui seguiu, ela tem o seu modelo próprio, mas, na verdade, ela vai combinar aí as experiências seguidas pelo Japão, pela Coreia, por Taiwan, ao mesmo tempo que tem uma presença muito maior de capital estrangeiro e tem uma presença também muito maior no setor estatal, na indústria pesada. E a China, devido ao seu mercado interno, sempre utilizou ele como um ativo de negociação para transferência de tecnologia. O problema é que, quando começa a diminuir o hiato tecnológico em diversas áreas, as dificuldades começam a aumentar. E, nesse sentido, as barreiras e as dificuldades de entrar nas tecnologias críticas vão requerer mudanças nas políticas estatais. No sentido de que o caminho, digamos, seguido previamente não é possível mais. E, nesse sentido, para continuar numa rota de convergência tecnológica e preservar a autonomia nacional, os países em desenvolvimento, que quiserem seguir uma trajetória de desenvolvimento, não exatamente o que está acontecendo aqui no nosso país, enfrentam a necessidade de criar uma política industrial centrada no desenvolvimento de tecnologias endógenas, exploradas por empresas nacionais em atividades de alta tecnologia. É essa a estratégia chinesa. Não tem dúvida. E tal como ocorreu nas pressões que resultaram na abertura do Japão, da Coreia,
Os empresários políticos americanos estão forçando e pressionando a China de todas as formas possíveis, aquilo que estávamos dizendo antes, contra a sua estratégia originária. Esse é o que está por detrás do Made in China 2025. A pressão americana, ela, se vocês olharem qualquer hoje departamento estratégico dos Estados Unidos de preocupação de longo prazo, eles se referem a isso aqui como um problema, esse Made in China 2025. Por isso eu recomendo que vocês leiam esse Made in China 2025. Esse plano, ele tem um preâmbulo enorme em que ele faz realmente uma síntese do que ele considera estar, como estava observando logo na primeira fala daqui da aula, um momento de grande fertilização tecnológica e de grande mudança nas estruturas de organização da produção industrial. E com impactos imprevisíveis. Só para vocês terem uma ideia de como é que está essa discussão, o último artigo do Henry Kissinger, que, na verdade, não é um economista, como vocês sabem, está sempre preocupado com a segurança, é inteligência artificial. E o impacto que ele imagina isso do ponto de vista da segurança americana, porque ele considera que a China está caminhando a passos mais rápidos na inteligência artificial. Eu não compro, pode ser que seja, mas isso não precisa ser mais rápido, mas basta que esteja caminhando muito rapidamente na inteligência artificial. Mas o Plano 2025, ele sublinha que está havendo como que ele chama, da manufatura inteligente, que é a indústria 4.0, etc., um deslocamento da própria forma organização industrial. E essa reestruturação produtiva trará, digamos, levará a que ou a China entra pesado nisto, ou ela vai ficar para trás. Não tem outro caminho a não ser passar e acelerar as transformações de base tecnológica para fazer face à competição com os próprios Estados Unidos. Está explícito no Made in China 2025. O que está por detrás aqui é o atraso chinês em semicondutores. E isso é para vocês entenderem, então, o significado também que o embargo americano fez com a venda de semicondutores para a ZTE, que isso não é apenas uma questão simbólica, mas que é um elemento importante. Só para ter uma ideia aqui, antes eu estava pensando em trazer uns números para vocês, mas depois que isso é muito chato, ficar com números, etc. Mas a China se transformou hoje, o maior mercado do mundo no consumo de semicondutores, mas isso numa proporção quase que a metade do consumo mundial de semicondutores. Mas a produção local e as capacitações chinesas na produção de circuitos integrados é extraordinariamente ainda insuficiente ou deficiente, tendo em vista as suas necessidades. E aí esse é um ponto de fragilidade da própria China no contexto geral. O principal mercado de semicondutores hoje foi explorado por grandes firmas multinacionais americanas. Por isso que é muito interessante essa briga que o Trump faz pelo lado do comércio, mas todas essas grandes empresas americanas, todas elas vendem mais semicondutores na China do que em qualquer outro lugar.
E estão todas elas lá, no mercado americano. Por isso, a questão para essas firmas é a política tecnológica chinesa de autonomia em semicondutores e, eventualmente, um deslocamento dessas firmas do próprio mercado chinês. A procura pública por inovação e tecnologia endógena acaba sendo a estratégia fundamental que a China tem no que diz respeito a este tema. E o que é interessante aqui, para a turma que acha que o progresso técnico vem de ficar subindo na cadeia de valor global, eles claramente falam, não se trata de dar um passo na cadeia global de valor. O que se trata, o que a China está tentando fazer agora é de substituição de importações mesmo. Em 2020, a meta é atingir o estado da arte nessa tecnologia. A ideia também é de reduzir, eu esqueci de dizer isso, mas vale a pena informar, quer dizer, o que você acha que a China mais gasta em termos de importações hoje? Em semicondutores, mais do que petróleo, que é o segundo item. Mas o primeiro item é semicondutores. A despeito de no seu mercado interno, ser a maior produção por firmas multinacionais que estão produzindo lá. Ao mediar o acesso de empresas estrangeiras ao mercado, a China começou a usar agora um conjunto de ferramentas através de legislações, através de aquisições, e está usando leis anti-monopólio para criar buracos e aberturas para a expansão das produções domésticas das firmas chinesas em semicondutores. Essa estratégia vem, no momento que eu estou falando aqui com vocês, essa estratégia está em curso. Eu não poderia te dizer se ela está sendo, o resultado dela deve gerar, de fato, daqui a pouco, a autonomia, etc. Não, não posso dizer isso. Embora a ambição chinesa é exatamente de buscar essa autonomia na produção de semicondutores e de produzir em condições adequadas. E, é claro, como toda questão estratégica, ela é defendida e se cria argumentos e convencimentos a partir de argumento central fundado na ideia de segurança nacional. E, no caso aqui, ajudado pelo fato dos últimos documentos e dos programas americanos, como esse programa de vigilância da Agência Nacional de Segurança americana, em que, em função disso, a China aprova novas leis restritivas, e essas leis, de alguma maneira, vão forçar que as firmas americanas comecem a abrir um conjunto de tecnologias que eram consideradas antes fechadas ou de propriedade das próprias firmas, etc. Essa questão me parece central. Então, eu gostaria de concluir essa minha formulação dizendo que como que foi extraordinariamente importante, no caso da experiência dos dois países, uma ação deliberada de governo, não apenas genericamente improvendo recursos, mas criando mercados e induzindo a própria transformação produtiva e tecnológica numa direção considerada estratégica. E aí, você poderia imaginar o nosso Brasil, né?
Aí, a primeira coisa eu já tinha te falado, de que, a respeito das narrativas neoliberais, a nossa procura pública, em geral, em relação ao PIB é baixa. Poderia aumentar mais e, sobretudo, poderia aumentar o foco na questão estratégica da inovação, como núcleo de repensar a política industrial no país. Historicamente, nós usamos isso. E, historicamente, deu resultados. Aí, lembro claramente o caso da Embrapa, evidentemente, o caso aí da Embraer. Agora você ainda teve esse avião Tucano, depois você tem a coisa dos militares também, isso aqui o Luizinho pode contar melhor essa história. Porém, sem dúvida nenhuma, essa estratégia que se desenvolveu em algum momento, no período que o Brasil ainda fazia alguma política industrial, essa estratégia não foi uma estratégia derrotada, ao contrário, essa estratégia gerou frutos. Gerou frutos. Mas hoje, a prioridade é, como um analista aqui chamou, o modelo brasileiro é corruptocêntrico, quer dizer, a política pública está muito mais preocupada com critérios de transparências, de normas, de legislação, de ser mais barato, etc., etc., que não tem qualquer conotação estratégica. Você imagina se toda a história que eu contei aqui, a preocupação fosse custo, eficiência, se tem roubo, se não tem roubo. Imagina. Se nos Estados Unidos ou na China, todas as formas possíveis. O ponto é que a perspectiva era a perspectiva de criar, de forma estratégica, um processo de inovação. E, por isso, digamos, e eu concluo aqui, os casos bem-sucedidos nacionais de introdução de inovações foi um resultado deliberado de estratégias desenvolvimentistas, em geral movidos por preocupações de segurança nacional, mas não só apenas, mas sempre incluindo preocupações de segurança nacional, e que vão induzir, digamos, critérios, normas e perspectivas mais associadas à ideia de missões para resolver problemas estratégicos considerados pelo país, do que propriamente de ser eficiente, se não for eficiente, se consuma, etc., etc. Enfim, o papo clássico da microeconomia tradicional. Muito obrigado, era isso que eu tinha a dizer.